Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, você que está aí nos acompanhando desse outro lado da tela. E olha só, pessoal, hoje aqui no programa nós vamos ter muitas dicas, tá? De primeiros socorros para os pets, né? Muita gente acaba tendo dúvida, os tutores principalmente. Então, hoje nós vamos esclarecer algumas delas para vocês, tá? Também ainda hoje vamos ter muitas informações sobre o teatro, né? Que vai acontecer aqui em Maceió, o espetáculo musical Grease. Já aqui no estúdio vocês vão ter mais detalhes. E também ainda hoje nós vamos falar sobre o aumento do número de stalking, gente, que está acontecendo aqui em Alagoas. É um assunto bem sério e que fica, assim, muito importante que a gente tenha acesso a algumas informações relacionadas a esse tema. Muita coisa boa, é claro, como sempre, eu conto com você, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que está aí nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, tá, pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar todos os dias por aqui que você também pode nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e ainda também no YouTube, que é por onde você consegue reassistir quantas vezes você quiser tudo que passou aqui na nossa programação, tá joia? Vamos lá começar o nosso dia, gente, por aqui hoje. Seguinte, atenção tutores de pet, vocês devem saber que é muito importante possuir orientações e alguns conhecimentos específicos que garantam a saúde e a qualidade de vida do animal. E quem vai nos ajudar agora aqui no estúdio com esse tema é o médico veterinário Tiago Santos. Tiago, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Mara? Tudo bem, obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Certo, obrigado. Então, assim, o que eu queria deixar bem claro é que algumas situações como urgência e emergência tem que ficar bem caracterizado na cabeça das pessoas. A emergência é uma situação clínica onde a vida do animal está correndo risco. E mesmo dentro dessas emergências, existem algumas situações que são mais críticas e outras que são menos críticas. Como exemplo, a gente teria o engasgo. O engasgo é uma situação clínica que a gente rapidamente pode, com um procedimento simples, tirar ele dessa situação de urgência. Mas não diminui a mesma situação em caso de envenenamento. Então, o que precisa ficar bem claro é que, por mais que a gente faça esses primeiros socorros, o médico veterinário tem que ser acionado. Então, após a implementação desses primeiros socorros, a gente tem que levar esse animal de pronto para o profissional. Ótimo. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre esse costume, se assim a gente pode dizer, dos tutores de pet. Eles têm esse hábito de ficar aprendendo sobre essas noções de primeiros socorros ou não? Então, mesmo com esse extremo zelo que a maioria dos tutores tem, muitos deles, quando se deparam com uma situação de urgência, eles entram num estado de pavor. Então, nesse primeiro momento, ele causa essa situação. É um choque. E aí, muitas vezes, esse tempo de resposta tem que ser bem trabalhado. Então, existe na medicina humana também uma situação chamada de tempo ouro. Então, nessa primeira 1 hora que foi implementado o primeiro socorro, eu preciso fazer o máximo de situações onde aquele animal consiga melhorar sua condição clínica. Então, muitas vezes, o tutor, ele, mesmo tendo esse extremo zelo, ele desconhece, entendeu? Esse tempo de resposta. Então, muitas vezes a gente trabalharia isso. Qual a importância de saber agir assim, nesses momentos? Realmente de você poder conseguir até mesmo salvar a vida do seu pet? Isso, exatamente, está aí o ponto. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma implementação, uma manobra simples, vai voltar a respirar. E esse tempo de 5, 10 minutos é extremamente valioso para que o animal consiga reverter. Muitas vezes tem situações onde o próprio tutor faz os primeiros socorros e ele acredita que resolveu o problema. Sim. E isso não é muito bom para o animal, porque quem vai avaliar o pós esse espaço que houve a emergência é o profissional médico. Então ele vai lançar mão de outros exames para poder melhorar essa resposta. Mas infelizmente a gente observa que os tutores ainda não têm muito esse conhecimento.
E, Tiago, quais são as principais emergências assim, envolvendo os pets que a gente poderia elencar, né, aqui para quem está nos acompanhando? Isso, aquelas que são mais gritantes são as convulsões, os engasgos e os envenenamentos. Infelizmente, ainda isso acontece muito. E assim, existem outras também emergências, como cortes. Então, animais são muito brincalhões ou curiosos. Sim. E tem uma situação também que a gente tem que ficar muito de olho. São eletrodomésticos, então muitas vezes eles vão morder o fio e aí tem uma eletrocução. E a gente precisa estar bem ciente dessas situações, do mesmo jeito que acontece com os humanos. Então, emergências onde estejam envolvidos descargas elétricas, primeiro tem que se proteger, avaliar a situação para daí lançar a mão dos primeiros socorros nos animais. Então, essas 5 são as principais que a gente vai tentar abordar aqui. Vamos falar então sobre cada uma dessas 5? Vamos começar pela descarga elétrica, né? Como agir então nesses casos? Então, no caso das descargas elétricas, então como é que eu observo primeiro a cena, o local? Normalmente, os pets, quando você chega em casa, ele vem te receber na porta. Quando você chega em casa e esse animal não vem te receber na porta, já tem algo estranho. Então, é muito da conduta do tutor reconhecer esses primeiros sinais. Chegou próximo do local onde tem uma fonte de energia elétrica e o animal está parado, deitado, com uma aparência sem movimento, não se aproxima logo. Observa se tem alguma coisa próxima, se está descascado algum fio, se ele está próximo de algum fio. Fazendo isso, desliga a corrente geral e aí vai encontra o animal. Ao tocar no animal, depois de estar protegido, você vai observar se ele respira. É o primeiro procedimento. Como é que a gente observa se o animal está respirando? Se tem movimento da caixa torácica. Ou, muitas vezes, essa língua vai estar arroxeada. Então, alguns procedimentos simples, só em visual, na inspeção, a gente já consegue perceber se esse animal está respirando ou não. Caso isso aconteça, a gente, de pronto, só tentar observar a movimentação respiratória. Caso não tenha movimentação respiratória, eu preciso tocar no tórax desse animal para ver se tem batimento cardíaco. Tendo batimento cardíaco, a gente só vai tentar limpar um pouco o focinho e fazer movimentos de respiração para ele, entendeu? Quantos movimentos em média? 2 movimentos a cada 10 ou 15 segundos. Então a gente vai lá, segura o focinho. Ah, mas eu posso sentir que tem secreção. Então eu posso pegar um pano, cobrir o focinho e fazer esse sopro um pouco mais forte por conta do pano. E aí 2 movimentos a cada 30 segundos. Observando que ele volta a respirar, leva de pronto para o veterinário. Nos casos que tem uma parada cardíaca, que você não consegue escutar o som ou sentir o movimento com a ponta dos dedos, então você vai iniciar uma massagem cardíaca externa. Aí vem a dúvida da maioria das pessoas, como fazer isso? Então, de preferência, colocar a cabeça do animal do lado esquerdo do seu corpo. Ou seja, colocar ele com a cabecinha para cá, uma superfície rígida. E dependendo do tamanho ou do porte do pet, a gente vai mudar a forma da massagem. Então, animais pets de pequeno porte, em que a mão consiga englobar o tórax, a gente vai fazer esses movimentos curtos atrás do cotovelo. Então a gente vai pegar a mãozinha do animal, fazer o cotovelo dobrar e fazer esses movimentos de 30 movimentos para cada 2 respirações, como a gente falou na primeira parte. Se esse animal é de médio porte ou a grande porte, a gente vai mantê-lo no chão da mesma forma e agora vai posicionar-se as 2 mãos atrás do cotovelo também. Então, a diferença vai ser o porte do animal e a forma como você vai fazer a movimentação. Fazendo isso durante 1 minuto, então a gente vai fazer 3 ciclos disso. E o animal volta. Ele vai tentar acordar um pouco desorientado. Leva ele direto para o profissional. Porque esse tempo de resposta é que a gente vai conseguir avaliar quais as possíveis lesões que ele pode ter acometido. Essa é a primeira situação. Caso de envenenamento. Então, nos envenenamentos, algumas situações são passadas para o tutor como se resolvessem. O exemplo principal é o mel. A gente dá uma colher de mel, que aí vai ajudar a não absorver a medicação. Isso realmente vai funcionar para proteger o estômago desse animal. Certo. E proteger. Então não é um mito. Não é um mito por né? completo. Mas entendam que a administração de mel só vai ser eficiente nos primeiros 15 minutos para proteger
o estômago desse animal da absorção. Isso não vai impedir dele absorver. Uma segunda que a gente também pode utilizar é o carvão ativado, o mesmo que a gente utiliza em humanos. Sim. Só que também tem essa ressalva de 15 a 30 minutos. Então, muitas vezes o envenenamento ocorre e a gente só vai observar os sintomas próximo dos 20 a 30 minutos. Então, esse tempo de resposta a gente muitas vezes não tem como em casa resolver. A gente pode sim oferecer um mel para tentar proteger esse estômago, pode oferecer o carvão ativado para tentar diminuir essa absorção, mas nas duas situações a gente precisa do médico veterinário porque outras medicações têm que ser utilizadas. Então, nesse primeiro momento tentar observar a respiração e o pulso. Ele vai apresentar falhas, diarreia, vômito. Então, nesse período, a gente tenta aquecer esse animal e levar de pronto. Então, infelizmente, esse mito ainda acontece, mas não ajuda muito. Ou seja, é importante sempre, assim que você perceber que o animal ali deu um pouco de uma restabelecida da saúde dele, você já correr e levar para o hospital, né? Para o pronto-socorro. Qual seria a próxima situação? Vamos falar sobre cortes. Vamos falar sobre cortes. Muitas vezes os cortes acontecem em fraturas. Então, animais de pequeno porte, eles têm o hábito de andar no colo do tutor. E às vezes, por uma situação ou outra, ele pode cair do colo, ou cair de um local mais alto e aí promover fraturas. Então, fraturas em ossos são situações clínicas de urgência e emergência, muitas vezes. Quando a gente observa que nessa fratura houve exposição do tecido ósseo, então aquela parte muscular, o músculo, o osso, está visível, tem sangramento. Então a gente já vai juntar duas informações, tanto a contenção para cortes, como a estabilização de fraturas. Então, em animais de pequeno porte, até 4 ou 5 quilos, a gente vai colocar papelão ou algo que possa proteger envolvido em uma toalha, próximo do seu corpo, para que ele tenha o mínimo de movimentação possível naquele membro fraturado. Em caso de somente corte, a gente vai usar um pano limpo ou um pano de lavar prato que seja limpo, uma toalha branca, porque o branco é para a gente visualizar sujidades. Então a gente coloca nesse local e faz uma compressão de 3 a 10 minutos até a chegada do veterinário, ou levar ao veterinário. Então essas duas situações são bem assim gritantes, a gente chega, se depara com sangue no chão, então a gente não tem muito a noção. Então, nesse primeiro momento, é isso. Uma outra situação de urgência que acontece são as queimaduras. Sim. E no nosso estado, por ser um local muito quente, nós temos o hábito de andar com nossos animais na beira da praia. Muitas vezes acontece uma situação de queimadura dos colchins. Uma outra situação que está relacionada à temperatura é a intermação. É quando o animal fica preso em um local muito quente, exemplo, um carro, só foi no supermercado fazer uma compra e volta. A mudança da temperatura é muito rápida e aí ele não consegue o corpo dele acompanhar, então ele superaquece. Então essas duas situações clínicas que a gente precisa, são urgências que o médico veterinário, após o primeiro contato do tutor, é promover o seguinte, tentar arrefecer, diminuir essa temperatura. Como? Os animais não conseguem suar, diferente dos humanos, eles só suam pelos colchins ou pela respiração. Então a gente vai promover toalhas úmidas nessa região do abdômen. Então, isso é o local que ele consegue trocar calor para o ambiente. Usar um borrifador com água, nunca quente nem fria, nem muito gelada. Por quê? Para não haver essa diminuição brusca da temperatura. Então, tentar diminuir essa temperatura corporal com o uso de água, muitas vezes, ou retirar ele desse local, ventilar. Às vezes, eu posso ligar um ventilador próximo daquele animal para que a corrente de ar circule e ele consiga perder essa temperatura. Entendeu? Então, essas situações de urgência, você vê que são coisas aparentemente simples, com movimentos, respostas simples do tutor, garante uma sobrevida absurda para a gente que está trabalhando na rotina. Verdade. Quais são os erros mais comuns cometidos pelas pessoas, né, que cuidam dos pets, pelos tutores? Então, muitas vezes é associado aos mitos. Então, vamos dar picada de escorpião. A gente faz leite com mel. Então, são situações onde alguém em algum momento fez aquilo ali e o animal porventura conseguiu sair e associou essa informação. Então muitos desses erros acabam piorando o quadro do paciente quando chega para mim. Um exemplo é estimular vômito após a intoxicação. Nossa. Então,
nós não sabemos qual foi o agente que causou o envenenamento. Pode ser um agente cáustico. E aí, nesse processo de engolir, já foi cáustico. E aí, quando a gente estimula o vômito, eu estou causando uma nova lesão nesse sistema digestório. E aí, esse animal, muitas vezes, ele não vai conseguir lá na frente recuperar essa resposta. Não vai ser tão boa. Após estabilizar o animal, qual que seria então o próximo passo? Se possível, o mais rápido possível, levar para uma clínica veterinária que possa dar o suporte. Muitas vezes a gente observa em alguns locais que tem clínicas que são de consultório. Consultórios muitas vezes não têm todo esse parâmetro, ou melhor, esses equipamentos para estabilização, um aparato, certo? Então, se vocês puderem, para ajudar mais o máximo possível nossos pets, é levar para uma clínica que tenha esse aparato para ter esse respaldo. Na hora da emergência ali, é indicado que esse tutor, ele administra algum medicamento nesse pet? Então, não é necessário. Existem algumas situações onde os pets já são acompanhados e já fazem uso de medicação. Então, nesse primeiro momento, algumas situações clínicas podem ainda ser avaliadas, que é no caso da diabetes. Então, essa é a única situação que a gente sabe que pode oferecer mel ou xarope glicosado para que ele volte essa glicose. Então, essa é a única situação clínica, mas no contexto geral, nenhum fármaco deve ser administrado. Muito a gente bem. não entende muito o que está acontecendo. Exato. Certo? Tiago, então vamos reforçar quais são os principais cuidados que a gente deve ter com esses pets na hora de emergências. Então, no contexto geral, sempre buscar informação. Esse é o primeiro. Então, toda vez que a gente busca, e normalmente os tutores são bem zelosos em relação a isso, manter em casa kits simples, com atadura, gaze, pequenas talas, algumas soro fisiológico, que é um agente que vai fazer a limpeza sem ter tanta contaminação. E fazer o controle desses animais, entendeu? Não só o controle de casa, mas assim, vacinação, desparasitização, a gente precisa ter isso em mente, sempre avaliado e acompanhado, porque algumas dessas situações podem estar associadas também a isso. Exatamente. Certo? Espero ter muito ajudado. Com certeza ajudou bastante, gente. Olha, ter realmente um pet é como você ter um filho. Então, quem é tutor sabe bem disso. Busque sempre as informações, procure sempre fazer esse acompanhamento regular com o médico veterinário e em caso de alguma situação de emergência, por favor, não hesite em, se você conseguir, fazer logo os primeiros socorros na sua casa e aí correr o quanto antes para o hospital, que tem todo o aparato necessário para poder auxiliar esse pet e fazer, claro, com que a saúde dele seja restabelecida. Tiago, obrigada, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Mara. Tem algum contato para compartilhar? Se quiser, por favor, fique à vontade. Alguma rede social, fique à vontade. Certo. Então, assim, eu prefiro falar sobre a Uninasal, que é uma da faculdade que está, assim, proporcionando. A gente já fez esse mesmo trabalho de conscientização da comunidade, de levar esse conhecimento para o tutor e muitas vezes para os cuidadores. E essas pessoas que gostam de cuidar de animais. Então, a gente pede que procure a Uninasal, sob a coordenação da Carla Almeida, que é do curso de Medicina Veterinária, e que lá a gente vai poder acompanhar e dar todo esse suporte para o pessoal. Tá bem? Muito bem. Tá ótimo. Obrigada. Sempre aqui agradecendo ao Uninasal, por nos ceder profissionais tão incríveis e maravilhosos que vêm aqui, gente, compartilhar essas informações e nos dão uma verdadeira aula. Obrigada mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estaremos de volta, tá? Não sai daí.